Olá, nós iremos apresentar o trabalho de seminários em grupos com o tema de sistemas operacionais na disciplina de arquitetura de computadores. Nós somos o grupo 2, formado pelo Ailton Peron, Bruno Schmeng, Daniel Guilhem, Guilherme Tavano e Thiago Amorim. Nosso tema é o terceiro tema, que é sobre sistemas operacionais proprietários e sistemas operacionais open source. Nós seguiremos da seguinte maneira, apresentando a introdução, os objetivos, as afirmações, o referencial teórico, as considerações finais e os estudos futuros. Bom, basicamente, o sistema operacional é um programa que atua fazendo intermediário entre o homem e a máquina. A sua função é administrar e gerenciar os recursos de um sistema, desde os componentes de hardware até os sistemas de arquivos terceiros, estabelecendo assim uma interface entre o usuário e o computador. Ele tem como propósito favorecer um ambiente em que o usuário execute outros programas de maneira simples, escondendo os detalhes de funcionamento dos mesmos e gerenciando os recursos do sistema. Ele também introduz uma camada entre o hardware e o usuário, transformando comandos, como exemplo para o seu mouse e o teclado, em linguagem de máquina, enviando as instruções para o processador que traduzirá os códigos binários, executará os comandos e enviará as respostas para o monitor, como informações. Nós temos como os sistemas operacionais mais conhecidos o Microsoft Windows, o Mac OS e o Linux. O sistema operacional também será capaz de se comunicar com o usuário, que são as pessoas que utilizarão o computador como ferramenta, o hardware, que são os equipamentos conectados, como exemplo, o processador, a placa de vídeo, a placa de som e entre outros, o administrador do sistema, que será responsável pelo controle do computador e seus recursos. Como exemplo deles seria o cadastramento de usuários, e uma outra atividade seria oferecer e retirar os direitos de usuários, entre outros. Os programas, softwares de aplicativos, softwares utilitários e compiladores. Também operadores de computador, como exemplo deles a impressora. E, por fim, programadores de aplicação, que são profissionais que desenvolvem aplicativos para um determinado tipo de sistema operacional. O que é o kernel? O kernel é basicamente o cérebro do sistema operacional. Ele que faz a ligação entre o software e o processamento real de dados. Assim que o computador liga, o kernel começa a funcionar e fica responsável pelas principais funções, como o gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, gerenciamento de dispositivos e chamadas do sistema. É interessante comentar que uma simples alteração na versão do kernel pode resolver problemas de compatibilidade e hardware. Agora que já sabemos o que é kernel, podemos falar um pouco sobre sistemas operacionais. Eles podem ser divididos em dois modelos, os de software proprietário e software open source. Os sistemas proprietários são aqueles onde não temos acesso ao código e, na maioria das vezes, existe um valor a ser pago pelo seu uso. Mas é claro que quando você compra a licença de um programa, você garante o seu uso, mas você não adquire realmente o sistema, você não passa a ser dono dele. Alguns exemplos são Windows, pacote Office e Photoshop. Já o open source, também conhecido como código aberto, são os programas que têm seu código disponível para a comunidade. Pode parecer até um modelo desregulado, mas existe todo um conjunto de conceitos e regras para um software ser considerado open source. Alguns exemplos são Linux, Android, Firefox e muitos outros. Alguns dos benefícios dos sistemas operacionais proprietários são comodidade. Qualquer problema, bug ou ocorrência é preocupação da fornecedora e você não precisa gastar seu tempo com isso. A segurança. As soluções pagas são feitas diretamente por profissionais e não podem ser alteradas por nenhum usuário. Isso te garante um sistema seguro e a empresa tem total responsabilidade para o esclarecimento de dúvidas e consultoria. O suporte de técnico eficiente. O software pago tem a garantia de um suporte técnico efetivo e de qualidade, e isso facilita muito a boa experiência do usuário. No caso de qualquer dificuldade, ele poderá notificar a provedora e receber um apoio especializado. Os sistemas operacionais proprietários têm algumas desvantagens também, como é um software pago e de código fechado. Ele tem uma enorme vulnerabilidade a invasões, o que contabilizam grandes prejuízos a empresas que o utilizam em função de frequentes paralisações e até perda de dados. Os softwares proprietários, por motivos óbvios, sofrem evoluções constantes e são frequentemente substituídos por outros atualizados, fazendo com que o investimento efetuado fique perdido, pois o produto que você está em pouco tempo ficará obsoleto, até mesmo antes que o anterior tenha sido diluído ou depreciado.
Isso gera prejuízo para o usuário ou empresa. Agora, o open source possui uma maior confiança, pois é possível conferir as linhas codificadas, sabendo para onde está indo as informações. Ele tem maior interoperabilidade, que seria a liberdade de integração com outros sistemas. Possui uma grande comunidade de usuários onde debatem sobre melhorias e qualidade da documentação, além da personalização que acontece sem muita burocracia, assim podendo personalizar mais rápido. E o custo é mais baixo, já que não possui licença. Da mesma maneira que possui confiabilidade, ele também não possui muita proteção de dados, sendo o utilizador responsável de verificar o mesmo. E da mesma maneira que possui uma ampla comunidade, também não possui um suporte específico. Uma pessoa, para lidar melhor com o open source, precisa saber mais sobre programação, para atualizar e lidar com a gestão de software. Aqui está nosso referencial teórico, com os links das páginas. Então, por fim, os dois tipos de sistemas têm vantagens e desvantagens, mas se o usuário deseja ter mais comodidade, uma instalação e manuseio mais simples, um suporte técnico de qualidade e segurança, deve optar por um sistema operacional proprietário. Um sistema open source pode oferecer maior flexibilidade e dar uma grande liberdade para o usuário em personalizar e editar o software. Isso pode resultar em uma melhor adaptação para ele. Existem várias fontes com pessoas espalhadas pela internet para dar suporte em sites, fóruns, blogs e etc. E um sistema open source também tem um desempenho operacional mais rápido comparado a um SA proprietário e também muitas vezes é gratuito e possui um valor baixo no custo. Por fim, podemos concluir que ambos têm suas vantagens e desvantagens. Tudo depende da preferência e confortabilidade para o usuário que irá utilizar o sistema operacional. Estudos futuros. Uma equipe chinesa anunciou um sistema operacional para computador quântico. Um sistema praticamente permite série de avanços na execução de diversas tarefas e com uma grande automatização dos processos quânticos, com um gerenciamento sistemático de recursos de hardware.